Werner passa por ausências importantes, porque é um time sem Arrascaeta, sem Gerson e sem Wesley, né? Que o Wesley tem sido um lateral fundamental. Sem Danilo. Oi? É outra opção sem e Danilo. sem o Danilo também, né? Já são 4 aí que a gente coloca na conta titulares desse time. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, Calçade, Jean, os fãs do esporte. É óbvio que se o Felipe tivesse todos esses jogadores à disposição, a escalação seria bem diferente. E a gente está falando principalmente de diferenças do meio campo para frente. O tipo de construção seria diferente, porque nós estamos falando, por exemplo, do Arrascaeta e do Gerson. Dois jogadores com passe, construção, com capacidade de criação, que os jogadores escolhidos não têm por características diferentes, são outros tipos de jogadores, né? Se tivesse o Pedro, obviamente você tem a bola longa que funciona bem, o cara que sai da área, que finaliza melhor, a jogada de lado termina mais bem, mais bem acabada, então são caras que fazem uma enorme diferença. Mas eu não acho que a atuação do Flamengo hoje foi ruim. Eu acho que a atuação foi uma atuação razoável. Me lembrou um pouquinho até a circunstância, apesar de um jogo bem diferente, porque o Flamengo tem todo o domínio da partida, menos no final, quando ficou um pouquinho vulnerável. Lembrou um pouquinho o São Paulo ontem, quando ganhou de 1-0 também, porque o Flamengo tinha muito a bola, mas não conseguia construir. Chances estão claras de gol, com exceção aquela do Luiz Araújo, que se cai no pé esquerdo, provavelmente terminaria melhor, cai no pé direito, não é o bom dele, mas com o Luiz, o Michel e o Everton, você tem muito mais velocidade para um jogo de transição. Só que o Tátira não deu espaço para transição e velocidade. O Tátira jogou como a gente imaginava, ia jogar mais fechado, e aí o Flamengo precisava fazer uma pressão mais bem executada na frente. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável. Eu não espero que o time do Flamengo faça partidas em altíssimo nível em todos os jogos, principalmente com essas ausências. Eu espero que o Flamengo ganhe os jogos, que seus jogadores se comportem como operários, não como estrelas que podem resolver o jogo a qualquer minuto, como a gente assistia até o ano passado. Eu acho que isso aconteceu, o Flamengo ganha por 1-0. O jogo do Central de Córdoba contra a LDU terminou 0-0. Se o Flamengo ganhar o jogo da semana que vem no Maracanã. Em casa. Em casa, que é muito favorito. Já abre 5 pontos para o Central Córdoba. Se a LDU ganhar o jogo dela, já fica no mínimo 2 pontos de vantagem da LDU. Ou seja, para o início de Libertadores, acho que tá ok, tá legal. Porque geralmente, bem lembrou aqui o Pedro, os outros jogadores vão voltar, vale lembrar isso. Sim. Inclusive a expectativa de volta do Pedro ainda no mês de abril, né? Claro que não vai voltar com tudo, mas já é o retorno do Pedro, que é uma peça importante. Falar em Pedro, quem fez o gol hoje foi o Juninho e ele falou com a nossa equipe. Vamos nessa. Com Juninho, jugada importante el día de hoy para marcar diferencia acá en Pueblo Nuevo y te llevas el gol. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. ¿Cuáles fueron las debilidades que consiguieron en el rival y sus fortalezas para llevarse la victoria el día de hoy? Não, sem dúvida nenhuma, isso fortalece, dá confiança para o grupo, por mais que nós já estejamos com muita confiança, mas agora é trabalhar para o próximo jogo. Además de esto, el próximo partido contra un rival bastante difícil. Agora, nesse momento, acho que o meu time está pensando só agora no nosso brasileiro e o próximo jogo da Libertadores é só na outra semana e vamos procurar estudar o próximo adversário. Gracias. É um grupo que, né, Jean, que exceção feita a CLDU, é um grupo que, mesmo que o Flamengo encontre algumas dificuldades de escalação, e o Felipe acertando essa equipe, é até meio louco falar isso, que a gente costuma dizer muito, né, Jean? Tem um elenco, o melhor elenco da América do Sul e tal, etc. Consegue ter boas peças, a gente vê algumas delas aí em ação, né? Mas, mesmo com algumas dificuldades, é um grupo para esse elenco do Flamengo, com esse treinador agora, a forma como está trabalhando, encontrar problemas para se classificar em primeiro lugar, né? Pelo que a gente já viu do Tátira, pelo que a gente já viu do confronto de ontem, acho que o confronto é mais com a LDU ali, né, o Jean? Boa noite, William, boa noite a todos. Sem dúvida, assim, o grupo é bem tranquilo, né? E acho que a própria atuação do Tátira hoje demonstra isso. Então é claro que a LDU é o time que pode eventualmente complicar ou atrapalhar a vida do Flamengo em busca da liderança, mas acho que ninguém discute a classificação do Flamengo desde que as bolinhas definiram ali o sorteio, né? Eu até acho, sinceramente, que, claro, para mim também você não pode usar os desfalques como argumentação para a partida. Eu estou mais com Calçado em relação ao nível do jogo do Flamengo. Acho que foi abaixo, evidentemente, mas também acho que é normal.
é comum. Primeiro, é comum, vamos falar a verdade, né? Dos brasileiros que ganharam na Libertadores nessa primeira rodada, acho que não tem ninguém que saia coberto de elogios pela atuação que fez. Então, enfim, é um começo de Libertadores, os times não estão 100%, as equipes se fecham contra os brasileiros, é normal que seja assim. Então, também não vejo grande problema. Agora, não achei a atuação boa. Não acho que contra a equipe do Táchira dê para usar a argumentação dos desfalques para justificar. Acho que não seria mais fácil o jogo? Cara, eu Então tenho a até... gente tem que discutir o elenco do Flamengo. Não, mas... Né? Não. Ele disse que ele é o melhor. Quando tem o desfalque, aqui, né? Faltaram aqueles. O resultado tem muito a ver com o elenco. Dava para jogar muito mais. Não, por exemplo, o Táchira dá bote errado. Dá bote errado e outra coisa. Dá passe daqui até errado. Você tinha em campo hoje, por isso eu achei até boa a escalação do Felipe Luiz, porque você tinha em campo hoje jogadores com uma capacidade de quebrar linhas muito alta. Porque e quando que você viu isso? É isso, você tem 3 jogadores ali que tem muita habilidade. Eu concordo com o Birner em relação à velocidade. A velocidade não podia ser explorada por nenhum dos 4, mas os 4, né, e essencialmente mais os 3 da linha de meias, já que o Bruno Henrique começa como um falso 9, são todos jogadores com capacidade do drible, né, de romper aquelas linhas defensivas do Táchira, e a gente não viu isso acontecer. Eu acho que, no fim das contas, o gol sai quando o Flamengo passa a ter um cara mais de referência dentro da área e com menos de 1 minuto esse cara mete o peito na bola porque estava ali dentro da pequena área. A assinatura do Felipe Luiz? Completamente. Tem porque ele faz a mudança, e ali até em relação ao tipo de jogador. Quer dizer, ele coloca um cara de referência. E eu entendia ele não colocar esse cara no começo do jogo, porque é legal num jogo como esse, que você sabe que o time vai estar totalmente fechado, você ter os caras de habilidade ali na frente. Sim. E o Flamengo tinha todos esses caras. Agora, o jogo, acho que não foi uma boa atuação, mas para mim, menos pelo que o Flamengo não conseguiu criar durante 80 minutos e mais pelo que ele permitiu que o Táchira fizesse nesses 10 minutos finais. Eu acho que esse é a dificuldade para enfrentar a defesa fechada, cara. O Manchester City muitas vezes enfrenta, o Liverpool enfrenta, o Real Madrid. Não tem jeito, às vezes você encontra dificuldades e você tem que talvez variar o tipo de jogada que você vai tentar para romper essa barreira defensiva, né? Com chutes de longa distância, que o Flamengo não fez, com cruzamentos, que muitas vezes a gente critica aqui o excesso de cruzamentos, mas que o Flamengo também não fez tanto durante o jogo. Enfim, eu acho que tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo, para mim, são esses 10 minutos finais, porque aí, diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. Não estou dizendo nem atacar, mas, cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. Luiz, vamos lá. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, continuar que esses jogadores continuar com essa fome, essa ambição. E reconheço, não foi o nosso melhor jogo. Não tivemos a gente não estava refinado hoje à noite. E alguns aspectos, claro que o adversário nos colocou em situações que nos complicou bastante. Mas eu sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. O adversário tinha um plano de jogo interessante, que nos causou dificuldades em algum momento, com bolas principalmente em contra-ataque e na profundidade, mas que os jogadores, como eu falei, competiram bem. Se me surpreendeu a mudança de sistema, que o Deportivo Táchira não vinha jogando com uma linha de 5. Os últimos jogos jogavam com uma linha jogavam no 4-4-2, e isso sim me gerou surpresa, mas, como eu falei, não foi a nossa melhor noite, e o importante é que o time soube competir bem para poder vencer. Sí. Sí. Buenas noches, profe, por aquí. Profe, en el fútbol es el que la meta, ¿no? Pero en momentos Táchira desdibujó por momentos al equipo del Flamengo
en una comparación abismal, ¿sí? Lo que cuesta la plantilla del Flamengo a lo que cuesta Táchira. ¿Esperaba un resultado más abultado o siente que pudo haberlo cristalizado mayormente? Claro que sabia que ia ser um partido difícil, não tinha... desculpa, tem que falar em português, né? Desculpa. Eu tinha certeza absoluta que o jogo ia ser difícil. A gente saiu ontem 10 da manhã do Rio de Janeiro e chegamos 11 da noite na Venezuela. Esses jogadores fizeram uma viagem incrível e no final das contas, sim, temos um orçamento maior, temos um time que é um elenco mais caro, mas entram 11 contra 11 dentro do campo. E jogamos na casa do adversário, era um jogo difícil, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, o adversário tem qualidade, tem jogadores, tem um plano de jogo muito claro, sabe muito como jogar e nos criaram dificuldades totalmente natural do futebol, aonde meus zagueiros fizeram um jogo esplêndido, tiraram várias bolas cruciais para que a gente não pudesse tomar gol. A última linha, na verdade, com os volantes, né? E o time saiu vitorioso. Poderia ser, como você falou, mais abultado, não? Poderia ser outro resultado? Sim, mas na Libertadores nunca é fácil, nunca nada é fácil. Então temos que valorar muito essa vitória. Buenas noches, por aquí. Buenas noches. Quería preguntarle cuál es el balance general que usted hace del partido y cuál es el nivel de satisfacción luego de lo que vio hoy con respecto a lo que va a ser el resto del torneo. Muchas gracias. Acho que o jogo foi um jogo muito difícil porque, primeiro, o Deportivo veio como uma linha de 5, baixava um bloco em 5-4-1 e tivemos muita dificuldade de entrar, né? A gente conseguia, talvez estávamos um pouco lentos na circulação, não conseguíamos encontrar os espaços, né? Porque não existem muitos espaços. E como a gente não circulava bastante a bola, esses espaços não se abriam. E nos momentos que se abriam, não estávamos finos, né, com a bola, nos domínios, nos passes, no último passe, na última finalização. Erramos muito mais do que costumamos errar e isso deu a possibilidade do adversário ter mais a bola e fazer a gente correr atrás da bola. Depois, conforme passou os minutos, fiz uma mudança tática onde o time se sentiu um pouco mais confortável com a bola e criamos um pouco de dificuldade nessa última linha de 5, que era uma linha agressiva, sem medo de sair para caçar o nosso time e com bastante coberturas, né? Então, isso nos gerou bastante, como eu falei, dificuldade na criação da progressão da jogada. Não tínhamos dificuldade na saída de bola, mas sim para fazer a jogada progredir até a área do adversário. Então, isso foi um mérito do adversário, do treinador do adversário, dos jogadores que fizeram um esforço grande. Mas aí é o que eu falo, né? Nesses dias que nós estamos bem, o time soube competir e lutar para tentar vencer. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, numa coletiva dessa para trás, você disse que nem sempre o time vai ter uma nota artística, vai jogar bem. E hoje, muito longe disso, assim. Como você falou, o técnico mudou o sistema, colocou uma linha de 5, depois uma linha de 4, meio que retrancou o time inteiro. E o Flamengo teve alguma dificuldade, acredito até pela falta do Gerson e pela falta também do Arrascaeta no meio-campo na questão de criação. Mas desde 2022, você ainda jogava, o Flamengo não ganhava fora de casa na Libertadores. Aquele jogo 4-0 contra o Vélez, a semifinal na Argentina. A final é jogo único, então a gente nem conta. Mas eu queria saber de você, assim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo o time não apresentando essa nota artística como você gosta que o time joga, como você se encanta, como encanta a torcida, queria que você falasse da importância dessa vitória. Há tanto tempo o Flamengo não vencia fora e como é bom vencer, e eu queria que você falasse disso. No outro dia me perguntaram, né, o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né, para uma equipe. Os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe, mas sim foi um jogo muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos, e isso é importante. Essa vitória
eu sempre falo, não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar de ninguém. Não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, muito menos na Libertadores. E fora de casa, como eu falei, com uma viagem tão cansativa, que não é desculpa, mas que sim, o adversário está na casa deles e tem a torcida deles a favor. E o meu time soube competir bem, soube passar por esses momentos de dificuldade que passamos durante o jogo, e eu valorizo muito essa vitória porque me demonstra que esses jogadores não param de querer vencer. Eles querem vencer, têm muita fome, muita ambição e continuam trabajando mucho para eso. Buenas noches por aquí. Profe, el primer tiempo el equipo se vio un poco más tranquilo, jugaron un poco más relajados, pero en el segundo tiempo salieron con otra intensidad, con mucho más ánimo. ¿Qué les dijo a ustedes en el vestuario, si se puede saber? Porque la cara fue distinta y a muestra un botón, el gol llegó en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Gracias. Bueno, eu acho que no primeiro tempo é verdade que a gente parecia ter uma tranquilidade, mas não é o que eu peço, né? Eu acho que a gente teve dificuldade de entender como entrar nessa última linha, sendo que foi uma surpresa, né? Então, porque realmente não preparamos e isso gerou um certo... alguns jogadores não estavam se encontrando e não estavam se encontrando confortáveis dentro do campo até passar uns minutos. No intervalo, corrigimos alguns detalhes micro e o time voltou, depois com as trocas ainda também um pouco mais fresco, com as ideias mais claras de onde estavam os espaços e como atacá-los. E acho que esse foi o motivo, né? Depois, assim, como eu falo, até a zona 2 do campo, ali, bloco médio, o time estava chegando bem com muita facilidade. O problema era progredir em função da forte marcação que o adversário tem, e muito boa. Até me deixa curioso para o decorrer do campeonato, porque é um time muito forte em casa e acho difícil que alguém ganhe pontos aqui, por isso que eu valorizo muito mais essa vitória. Felipe, aqui do lado direito. Boa noite, parabéns pela vitória. Em diversos momentos, a televisão focou o seu rosto e mostrava que você estava um pouco insatisfeito, né? Queria que você falasse o que você achou de ruim até certo ponto no jogo ali que te chamou a atenção. Não sei quando me focaram, né? Não sei quando pegaram a minha imagem, porque teve muitas coisas que sim, que eu acho que temos que corrigir durante esses próximos dias, principalmente posicionamento e entendimento de espaço. E talvez fosse isso, mas também houve muitos momentos bons e que eu aplaudi e elogiei os jogadores. Então, claro que o treinador sempre está ali cobrando e tentando exigir dos jogadores o máximo possível para que tudo saia da maneira perfeita, mas nem sempre é um controle de videogame que a gente está ali na mão, né? Profe, buenas noches por acá. Quería preguntarle cuál fue la clave para ganar el partido el día de hoy aquí en el Estadio Pueblo Nuevo y también sobre el próximo rival, cómo enfrentarlo y cómo hacer esa preparación previa para lo que será el próximo partido de Copa. Espanhol. ¿Puedes repetir? Perdón. ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? ¿Cuál fue la clave para ganar el partido? Okay. Y la segunda, sobre el próximo rival, cómo preparar este partido de cara a lo que será la próxima semana. Gracias. La clave fue tener paciencia, controlar bien las transiciones, que es algo que no hicimos bien, no controlamos muy bien las transiciones, pero eso hemos mejorado en el principio del segundo tiempo. Conforme perdíamos la pelota conseguimos recuperar rápido y atacar mejor los espacios, entender mejor dónde dejaba el rival los espacios para poder atacar y aprovecharlos, ¿no? Con más pases verticales, más pases al espacio y hacerles sufrir corriendo hacia su portería. Yo creo que esa fue la clave. Verdad que el gol fue una jugada aislada, pero ese era el objetivo, ¿no? De entrar por ahí. Y el próximo rival, sinceramente, ahora me toca fin de semana domingo contra Vitória y aún tengo que estudiar este rival para depois pensar no outro partido da Libertadores. Ok? Muito bem, então o Felipe Luiz, que nunca destoa muito, né, do que a gente discute aqui e tal, porque, né, ele vai lá, vai na real e tal, e claro, dizer que a atuação defensiva foi esplêndida, não chega a ser esplêndida, mas é muito boa. Aliás, a parte defensiva, a gente estava falando até na redação, a parte defensiva do Flamengo, em que pese a fragilidade do adversário, é algo que sempre preocupava o torcedor do Flamengo.
Era sempre muito frágil defensivamente. Bola aérea, que a gente fala do Corinthians, toma muito gol de bola aérea e tal, posicionamento de zagueira, volantes. O Flamengo vai dando demonstrações neste ano, e desde o ano passado com o Felipe Luiz, que esse é um ponto que me parece que está mais sólido, né? De novo, em que pese a fragilidade do adversário hoje. E hoje no final tomou uma pressão ali. Eu acho que até, assim, eu nem concordo muito com a avaliação sobre a capacidade defensiva do Flamengo hoje, porque o Flamengo não foi exigido defensivamente até os 27, por 80 minutos, e a partir dos 80 minutos, quando o Flamengo foi exigido, ele poderia ter tomado gol, como o Calçade falou. Então, eu acho que... nem é questão. Eu acho que ele foi muito bem, e as entrevistas dele são maravilhosas, né? Sim. Ele vai muito bem ao analisar as dificuldades que o Flamengo teve na criação, e aí eu concordo. E eu acho também que, assim, tem uma coisa, ele pode até ter sido pego de surpresa, porque certamente ele estudou muito mais o Táchira do que a gente, ele foi ver muitos jogos para trás, certamente. Agora, cara, você, assim, dirigindo o Flamengo, prepare-se. Porque linha de 5 vai ser uma constante até mesmo contra times que não estão acostumados a